O Dia do Coração é celebrado amanhã, gente, dia 29 de setembro. O objetivo da data é conscientizar a população sobre os riscos das doenças cardíacas e como prevenir. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o cardiologista Vinícius Marques. Doutor Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Central especial deste sábado. Boa tarde, Alex. E boa tarde a todos da Rede Brasil Central. Doutor Vinícius, estamos falando aí de um órgão muito importante, vital, lógico, né? Que é o coração. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa função desse órgão tão importante para nós, né, no nosso organismo, né, que é, como eu disse, o coração. Como você mesmo disse, né, amanhã a gente comemora o Dia Mundial do Coração e devemos comemorar também o Setembro Vermelho. O Setembro Vermelho ele surgiu há mais ou menos 19 anos atrás, junto com a ONU, para conscientizar as pessoas da questão das doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares hoje, só para vocês terem uma noção, a cada 90 segundos morre uma pessoa de doença cardiovascular. No Brasil, são em torno de 400 mil pessoas que vai ao óbito por causa dessa doença. Então, nada mais do que nós conscientizarmos a população de estar sempre atento, né, a um probleminha de pressão, a um problema do colesterol, ou seja, ter esses controles que são fundamentais. Doutor Vinícius, o senhor trouxe dados aí importantes, né, e seríssimos. Esses dados revelam que, como é que é, o brasileiro não está cuidando bem, não, do seu coraçãozinho? Esse é um grande problema, Alex, porque, na verdade, as doenças, como na forma inicial, por exemplo, uma hipertensão arterial, um colesterol, elas são assintomáticas. E as pessoas aí pouco procuram, ou seja, o cardiologista, em fazer um check-up, que é de extrema importância. Através do check-up, através dele que nós fazemos o diagnóstico e assim por diante nós começamos a tratar a doença. Talvez, pelo fato da doença inicial ser assintomática, as pessoas pouco procuram o cardiologista. Doutor, e quando eu falo também que a questão do cuidado aí com o coração, né, a gente percebe aí que muitas vezes, a gente já viu essas imagens, né, da pessoa fumando ali, né, o pessoal com cigarro, a bebida, né, muitas vezes a alimentação também inadequada. Tudo isso são males aí que atacam o coração, né, doutor Vinícius? Exatamente, são os fatores de riscos que eles têm que ser severamente combatidos e controlados. Uhum. Você citou o cigarro, né, ou seja, esse é orientado no consultório, as pessoas que são tabagistas parar o cigarro, né, o controle da alimentação saudável, ou seja, o excesso de gorduras saturadas, né, o controle da pressão arterial, da diabetes, que é da glicose. Então, todos esses são fatores de risco que devem ser combatidos e controlados para futuramente não ter um problema cardíaco. E, além disso, atividade física. Atividades físicas regulares são uma recomendação geral. Pelo menos a pessoa tem que ter de 3 a 4 vezes por semana, durante 30 a 40 minutos, fazer uma atividade física regular. Através dela, nós conseguimos, ou seja, ter o controle da pressão, da diabetes e do colesterol. Doutor Vinícius, a partir de qual idade a gente já deve realmente se preocupar um pouquinho mais com o nosso coração? Não tem uma idade, já tem que ser desde cedo. A gente percebe que ali, muitas vezes, a gente passou dos 30, 35, 40, já vê o problema da pressãozinha, muitas vezes alta, às vezes baixa demais. Exatamente. Existe uma idade que é acima de 40 anos. Acima de 40 anos, principalmente aquelas pessoas que têm história genética, ou um pai que morreu de infarto muito jovem, ou teve algum familiar que morreu com 35 anos de morte súbita, esse sim, ele tem que ter um alerta e a partir dessa idade, ele já tem que começar já o controle desses fatores de risco que eu mencionei anteriormente. Doutor Vinícius, e a gente também, estávamos falando essa semana, justamente, nós tivemos uma outra data importante que foi comemorada durante essa semana, que foi a questão ali chamando a atenção para o transplante de órgãos, né? Em que momento, por exemplo, é preciso realmente alguém fazer esse transplante? Nós acompanhamos aí toda a luta, né, do nosso querido Fausto Silva, né, apresentador, grande comunicador brasileiro, que conseguiu ali rapidamente fazer um transplante de coração. É preciso se conscientizar também sobre a importância desse transplante. Como é que o Brasil está andando com relação a isso? Infelizmente, essa realidade do transplante cardíaco em si, não vou citar dos outros órgãos, ainda não é uma coisa perfeita como deveria ser. Infelizmente, as grandes capitais, incluindo Brasília, São Paulo, Porto Alegre, que eles estão um pouco à frente dessa condição de transplante cardíaco. Existe uma complexidade grande, né? Os pacientes que têm indicação são pacientes que têm normalmente insuficiência cardíaca, ou seja, é o caso que você citou, o Fausto Silva, né?
E o que eu gostaria é de exatamente sensibilizar, ou seja, os políticos, ou seja, as pessoas, que realmente isso salvam vidas. Né? Ou seja, há pouco tempo, uma pessoa de 34 anos, o qual eu acompanhava, entrou na fila de transplante e ela veio a óbito, ou seja, na fila de transplante. Realmente triste, isso aí é uma realidade do Brasil, mas que poderia ser diferente. Doutor, a gente percebe aí de vez em quando, falar também na questão de morte súbita, através do coração. Nós tivemos agora recentemente um caso de um jogador aqui de um país da América do Sul que teve um mal súbito em campo e morreu, faleceu. Com que frequência isso pode acontecer? Isso me chamou muita atenção, justamente isso. E muitos jogadores em campo passarem mal em alguma coisa relacionada ao coração. Isso, sim. Os atletas, de uma maneira que geral, eles desenvolvem alguns tipos de doenças específicas. E essas doenças podem desencadear arritmias cardíacas graves. Isso aconteceu recente em São Paulo, no jogo contra São Paulo e um time do Uruguai. Isso, exatamente. Do São Paulo e o time do Uruguai. Produção, se puder me lembrar o nome do jogador, por favor. Obrigado, se puder fazer uma pesquisa rápida. Isso. Então, realmente existe um alerta. Esses jogadores, normalmente, eles são avaliados a cada 6 meses para ver se desencadeiam, ou seja, qualquer tipo de arritmia cardíaca. Mas existem algumas doenças específicas que o atleta desenvolve. Doutor, e por que o atleta? Ele pega pesado demais às vezes ali, não? A intensificação da atividade física, ela faz uma alteração no músculo do coração, que a gente chama de hipertrofia no coração. Então, a atividade é importante, mas ela tem que ser equilibrada. Exatamente. E tem que ser avaliado. Eu sempre falo isso no consultório, que os pacientes... O jogador que se chama esquerdo, é isso mesmo, exatamente. Que a produção está me dando aqui. Obrigado, Bruna. Isso. A Bruna Bordoni, nossa chefe de edição hoje aqui com a gente. Obrigado. É um grande engano das pessoas que fazem atividade física regular e acham que não se devem fazer avaliação cardiológica. Pelo contrário, para ver se está bem, se está tudo funcionando bem, deve fazer o check-up. Através do check-up, aí sim a gente pode responder essa pergunta: estou bem ou não? Pois é, exatamente. Como a nossa Jaque Moura, que vai entrar daqui a pouco ao vivo com a gente, também está me ajudando aqui, que é foi o jogador do Uruguai mesmo. Doutor, e as crianças, como é que isso é observado? A gente, infelizmente, acompanha muitos casos ali do bebê recém-nascido, que ali nos primeiros exames já começam ali a apresentar alguma coisinha ali no coração. Precisa ter cuidado, né, doutor? Isso. As crianças, as patologias são diferentes. São doenças congênitas, que as crianças já nascem com alguma anomalia, e, dependendo dessa anomalia, pode-se aguardar um bom tempo ou não. Às vezes, isso tem que ser operado nos próximos 6 meses, 1 ano, ou às vezes dependendo. Isso é muito individualizado. Então, depende da patologia da doença que ela se encontra. Mas todos esses bebês, infelizmente, eles nascem com um problema cardiológico. Tá certo. Conversamos com o cardiologista Dr. Vinícius Marques, que está aqui conosco hoje, trazendo aí todos esses detalhes importantíssimos sobre esse órgão importante para nós, que com certeza o coração, devemos cuidar do coração muito bem, né, doutor? Só uma paixãozinha de vez em quando, mas sem maltratar o coração, né, doutor? Exatamente. Então, assim, o que eu passo, o que eu tento deixar o recado para os meus pacientes, para as pessoas que eu orientam, é a importância de cuidar dos fatores de riscos, de fazer atividades físicas regulares, cessar o tabaco. O álcool deve ser com equilíbrio, ou seja, sem excessos. Através dessa forma, de forma simples, nós estaremos, ou seja, evitando futuramente uma doença cardíaca, uma hipertensão, uma diabetes, etc. Tá certo, então queremos agradecer mais uma vez a presença do Dr. Vinícius Marques, ele que é cardiologista, né? Ele que também é cardiologista de um amigo meu, que é o Fred Silveira, lá da Record. Grande abraço pro Fred. E depois vou marcar minha consulta lá, só que eu fiquei sabendo, gente, que o horário lá só para 2025. Vamos ver se eu consigo um encaixe. Obrigado, doutor, até a próxima. Obrigado, Alex, por responder essas perguntas de extrema importância para todos. Tá certo, obrigado.